Se você sente que o dinheiro some, simplesmente desaparece da sua conta e você, com 2, 3 dias, né, você se vê em uma situação que você não tem R$ 1 na conta, você pode estar cometendo 5 erros que são, assim, gravíssimos, tá? Na nossa vida financeira e que faz a gente gastar todos os dias, que faz a gente tá nessa ruína e a gente nem percebe, né? E o que é normal, que todo mundo passa por esse tipo de erro e às vezes você acha que é super normal, que você nem percebe, né? São coisas assim. E hoje eu vou trazer pra você nesse vídeo quais são esses erros que podem tá te deixando cada vez mais pobre, cada vez mais na escassez. E uma das coisas que eu tenho pra falar pra você, gente, primeiramente, é que se você continuar nesses erros, infelizmente você vai ficar cada vez pior e você nunca mais vai querer conseguir, né? Querer todo mundo quer, mas difícil é conseguir sair desse ciclo vicioso. Por quê? Porque infelizmente eu não tô falando pra vocês isso de fora, tá? Porque eu já passei por isso. Eu fui uma pessoa que não conseguia guardar R$ 10. Infelizmente, gente, eu já fui uma pessoa que eu precisei ali de R$ 5 e eu tava no aperto, eu não tinha, né? Eu não tinha como recorrer a esse valor porque eu não tinha crédito nenhum. Acabei me afundando nas dívidas, acabei sujando meu nome e infelizmente eu tive que passar por esses 5 erros, né? O quinto é o que te mantém mais pobre e infelizmente eu tive que passar por isso tudo, mas hoje eu agradeço, tá? Por eu ter conseguido sair desses 5 erros, né? Pra mim começar a me reerguer, mesmo começando do zero. E qual é o primeiro erro, gente? O primeiro erro é não saber para onde o seu dinheiro vai. Infelizmente, muitas pessoas passam por isso, que é o quê? Recebeu ali, o dinheiro caiu na conta, quando pensa que não, você paga uma conta aqui, outra ali, e quando você vê, simplesmente não tem mais nada. E você fala, hã? O que foi que aconteceu? Tipo, né? Onde foi parar? É isso. Quando você não faz planilha, quando você não faz orçamento de gastos, quando você não tem uma educação financeira, por mais simples que seja ela, não tô, né, o Superman das finanças, tô falando sobre você ter um controle financeiro simples, uma educação financeira que você entenda que você precisa hoje, amanhã e futuramente, não só hoje, né? E esse primeiro erro é um dos erros que todo mundo comete. Se você comete esse erro, me diga que se você também comete ele, que é o quê? Não saber para onde o dinheiro vai. Como assim não sabe para onde o dinheiro vai? Primeiramente, gente, você paga as contas, né? Você recebe, paga as contas, e aí quando você se vê, você não tem mais nada. Aí você fica se perguntando onde é que foi parar. Quando você tem planejamento financeiro, quando você faz tudo direitinho, que você vê para onde foi o dinheiro em questão de contas fixas, mas geralmente o que te leva mais a gastar, né, a manter esses erros é o que? Gastos impulsivos, gastos invisíveis, né, que é conhecido como aqueles gastos que você não tem necessidade, mas você insiste em gastar neles, né. Uma coisa que eu falo para vocês é que eu sempre me via nessa situação, tipo, de chegar o final do mês já cheia de conta de novo para pagar, um valor não batia com o que recebia, né? Por quê? Porque infelizmente eu não tinha educação financeira nenhuma. Eu comecei a ter educação financeira depois que eu comecei a colocar na planilha, né, no papel, tudo que eu gastava, que eu comecei a colocar os pingos nos is, que eu comecei a entender que o problema não era o valor que eu ganhava, o problema não era o governo, não era isso, não era aquilo, o problema era eu. Eu mesmo era a causadora dessa catástrofe, né, que é o que? O erro financeiro de você manter se errando todos os dias e sempre manter no mesmo patamar. Infelizmente, gente. O segundo erro que muitas pessoas cometem, eu cometia também, e a gente precisa entender que a gente não pode viver para impressionar, que é o que? Querer mostrar o que não tem. Tem pessoas, gente, que divide aí, nem que seja 72 vezes, não sei quantas vezes, para parecer que tem, que é o que? Para ficar ostentando, né? Que é para ficar mostrando status, mostrando que tem. E infelizmente, quando você quer mostrar que tem sem ter, você vive sempre sem dinheiro, porque infelizmente
aquela ambição de querer mostrar o que não tem, acaba lhe levando cada vez mais pro fundo do poço. Vira essa pessoa aí pelo avesso e vê se ela tem R$1 na conta, que ela não tem. Ela só vai ter dívidas, contas para pagar, parcelamentos, cabeça quente, que não dorme sossegado. Por quê? Porque tá preocupado com as contas que fez. E vai querer manter aquele estilo de vida, né? Sem poder, sem ter, né? Que é uma pessoa que parece que é cheia, né? Infelizmente, hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais pessoas que se mostram que é o dono do, né, de tudo, que tem o rei na barriga, e infelizmente essa pessoa só é vazia, tanto vazia em questão de dinheiro na conta e como pessoa mesmo falando. Por quê? Porque quer manter um estilo de vida, uma realidade que não tem. Então, a segunda dica é isso, né? Qual é o segundo erro, né? A dica para você sair desse erro, que é o quê? Não querer mostrar o que você não tem. Seja você mesmo, entenda a sua realidade e aceite que dói menos. É muito melhor você aceitar a realidade do que você querer viver a vida inteira sofrendo, querendo mostrar um status de uma coisa que você não tem para impressionar fulano, ciclano de tal. Que tanto faz a água subir como descer, né? Não vai mudar nada na sua vida. Você só vai manter essa vida que você tem, né, de sofrimento, a vida financeira no vermelho, porque você quer manter um padrão de vida que não é o seu. Outro erro que eu já cometi muito mesmo, é tente controlar o seu lado emocional. Como assim? Tem a ver? Tem, super. Eu vivia muito essa realidade que era o quê? Não ter controle financeiro. Como é que isso funciona? Se eu tava ansiosa, eu comprava para poder, né, achando que aquilo ia ser remédio para ansiedade louca, porque tinha que cuidar do problema, da raiz do problema, mas não, achava que se eu fizesse uma compra, iria suprir aquele vazio que eu tava sentindo, né? Se tá triste, compra. Se tá ansioso, compra. Se tá feliz, compra. Se conquistou uma coisa ali que tava querendo muito, compra. Gente, ao invés disso lhe trazer vamos supor, né, eu vou comemorar uma coisa que eu fiquei super feliz, vamos supor, eu bati os 3.000 inscritos aqui, que eu tô precisando, tá, gente? Chegando quase lá, tô precisando de compartilhamento, compartilhe aí se você puder, tá? Não é sobre números, é sobre pessoas, né, que vão conseguir crescer do zero também, né, com estratégia, tá bom? E aí, vamos supor, eu bati 3K aqui de inscritos, aí eu vou lá, comemoro, eu faço o quê? Gasto. Isso é necessário? Não, gente. Se a gente tá ansioso, se a gente tá triste, se a gente tá feliz, se a gente for descontar na nossa vida financeira, a nossa vida financeira só vai viver um caos. Por quê? Porque a gente precisa ter controle emocional. Você precisa entender que você é adulto, que você não é igual a criança birrenta, que se tiver triste, compra um negócio ali que vai passar tristeza. Se você tá ansioso, compra um negócio ali que vai passar tristeza. Não é dessa forma que o adulto vive. O adulto tem que ter os pés no chão. E qual é o próximo erro que eu cometi por muitos anos da minha vida, que é o quê? Não guardar nada. É como eu falo em todos os vídeos, gente. Vocês não vão esperar sobrar. Vocês vão pegar um valor daquele valor X e colocar em uma conta que tenha uma meta específica, porque dinheiro que não tem meta é um dinheiro sem compromisso. E um dinheiro sem compromisso é o quê? É um dinheiro que você gasta, porque você não tem vamos dizer assim, que você não tem um nome para aquele, né, para aquele dinheiro. Então assim, quando você tem meta, quando você tem um nome, tá? Você pensa várias vezes antes de fazer isso, que é o quê? Querer gastar por impulsividade, né? Então, quando nós pensamos, temos uma meta, né, de falar assim, não, esse valor aqui vai ser para mim fazer uma viagem, para mim comprar um automóvel, enfim, né? N utilidades, que é o quê? É você começar a guardar. Não é esperar sobrar, porque não sobra, você tem que tirar para guardar, tá? De preferência em uma conta diferente daquela conta que você movimenta, que você paga as contas e tudo, para que aquele dinheiro não fique na sua vista, porque infelizmente às vezes você fica tão obcecado por gastar que quando você vai ver, você já gastou tudo. Então assim, o erro que a pessoa tem também é esse de não querer guardar nada. Ah, porque R$5 não vai fazer diferença na minha vida. Gente, eu já pensei tanto isso na minha vida, que eu falava assim, mas R$5 não vai fazer diferença na minha vida não, R$10 não vai fazer diferença na minha vida. Deixa eu falar pra vocês. Agora,
Se eu tenho R$1, vai pro cofrinho, tá? Pra não ter a desculpa de, eu não gosto de moeda, me dá de doce, me dá de bala, nada disso. Tu coloca aqui, ó. Aqui você coloca suas moedinhas, certo? Aqui eu não coloco dinheiro de papel não, gente. Eu vou fazer com vocês nos próximos vídeos, tipo um envelopezinho pra poder guardar notas. Tipo assim, ao invés de ficar, né, dando sopa pra você gastar na carteira, tipo, tô com R$10 aqui, deixa eu tomar um sorvete, um açaí. Não, você precisa ter meta. Mas eu vou parar de viver? Não, não é pra você parar de viver. É pra você ter controle emocional de saber que você é uma pessoa adulta e que você precisa ter a mentalidade fixada no que você precisa, né? A gente não é mais uma criança que a gente quer qualquer coisa e a gente vai lá e compra. Tipo, faz cofrinhos, tá? Pra colocar moedinhas. Não tem negócio de, eu só quero de R$1 de 50 centavos. Não, coloca tudo. Aqui tem 5 centavos, tem 25, tem 10, tem 50, tem R$1. Não importa o valor, não. Eu coloco tudo aqui dentro. E aí, quando você começar a guardar até em cofrinhos, você vai começar a ver uma diferença. Por exemplo, quando eu abrir esse cofrinho aqui, eu vou falar pra vocês o valor X que deu nesse cofrinho. E aí, como eu falei pra vocês que eu tinha um hábito de pegar essas moedas que ficavam na minha bolsa e falar, eu quero de bala, eu não quero essas moedas pra me poder ficar na minha bolsa não, que eu não gosto de moeda. Aí eu vou dar o valor total pra vocês de quanto que deu aquele cofrinho ali e vou falar pra vocês, já pensou se eu comesse esse valor todo de doce, de bala? Tipo assim, você percebe que o buraco no seu bolso é você mesmo que tá fazendo, né? Que infelizmente é você mesmo o causador da sua catástrofe financeira. Infelizmente é essa a realidade e a gente precisa entender que é a gente que tá causando isso. Não é porque a gente nasceu pra ser assim que a gente vai ser assim. É hábitos que leva à construção, né? A construção de que a gente pode chegar onde a gente quiser, basta a gente colocar em prática. Por quê? Porque só falar não vai adiantar, só na teoria. Como eu falei pra vocês, logo que eu comecei esse canal, todo ano eu escrevi uma carta pra Deus, né? Todo ano eu escrevi uma carta, tipo um caderno, né? Eu colocava todos os meus desejos, os meus objetivos e tal. E em um desses objetivos eu coloquei que eu tinha vontade de juntar R$10.000. E aí eu sempre falava, colocava na teoria, mas não colocava em prática, só gastava só comprando coisa na promoção, só parcelamentos. E aí eu fui parar pra pensar que enquanto eu colocasse só no papel, não iria adiantar. E foi quando eu comecei a ter a minha virada de chave, que foi o quê? Começar a me planejar e me organizar financeiramente. Então bora lá pro próximo erro. O próximo erro, que é o, né, que é pra fechar aqui, mas ele destrói qualquer pessoa, que é o quê? Não pensar no futuro. Sabe aquela ideia que a gente tem de, já pensou se eu não tô vivo? E aí no outro dia você tá vivinho da Silva, graças a Deus, né? E aí você vai e fala, poxa vida, eu gastei tudo que eu tinha e agora eu não tenho nada, né? Acreditando nessa ideia de que, porque a gente só vive uma vez. Nada disso, a gente vive todos os dias, né? E a gente não vai colocar culpa na vida, que é isso, que é aquilo. Você precisa acordar para a vida e começar a pensar no hoje, no amanhã e no futuro, né? Por exemplo, eu fico pensando, se eu não começasse a mudar a minha vida um ano atrás, foi quando tudo começou, que eu comecei a quitar todas as dívidas, que eu comecei a mostrar a minha realidade, que eu comecei a crescer do zero, que foi o quê? Não só crescer financeiramente falando, mas como pessoa, tá, gente? Interiormente falando, mentalmente falando, eu cresci assim de uma forma sobrenatural, que eu só tenho a dizer pra vocês assim, que eu só tenho a agradecer, sabe, o quanto eu me tornei super diferente do que eu era. Tô falando em questão assim, em todas as áreas, né, da vida falando, não só financeiramente. Por quê? Porque o erro tá aí, você não pensar no futuro, achar que você só vive o hoje e o amanhã e o próximo dia, né, tanto faz, né? Lógico que o amanhã e os próximos dias só a Deus pertence, mas você não pode criar essa teoria de que deixa a vida me levar e a vida leva eu. Não pode. Por quê? Porque você sempre vai manter essa vida sofrida, né, de querer melhorar financeiramente, mas enquanto você não tirar o pé do chão, enquanto você não colocar suas teorias em prática, que você pensar, não, a partir de hoje eu vou mudar e eu vou começar a melhorar a minha vida, você não vai sair
de onde você tá. Infelizmente, não tô aqui pra desanimar ninguém, tá? Eu tô falando uma experiência minha, que foi durante muito tempo, enquanto eu tava colocando só no caderno, só no caderno, só no caderno, não tava adiantando. Eu tive que colocar em prática, começar a me organizar, a colocar as coisas, né, pra fluir, pra funcionar, e aí foi onde tudo começou a melhorar, né? Tudo começou a criar uma nova, né, como é que eu posso explicar? Uma nova... Esqueci a palavra, gente. Sei dizer que tudo melhorou, né? Falando. Tipo, eu como pessoa, minha mentalidade, as contas que só vivia no vermelho, eu achava que, né, sempre colocando culpa na vida, que é assim mesmo, e não é você que é inconsequente. E eu fui inconsequente por muito tempo. Porque uma coisa eu falo pra você, gente, quem não cuida do futuro vai viver o que o futuro por exemplo, eu falo que eu quero fazer uma coisa, mas eu não vou e faço. Então assim, você vai ter que viver o que a vida trazer pra você, porque você não foi capaz de ir com suas próprias pernas, correr atrás dos seus objetivos. E o que a gente faz para começar a pensar no futuro? Como eu sempre falo em todos os vídeos, comece abrindo uma reserva da prosperidade, né? Eu não gosto de falar reserva de emergência. Digamos que uma meta, né? Crie uma meta. Qual é o seu sonho hoje, né? Construir uma casa, viajar para outro lugar. Coloca essa meta aí em prática. Coloque quanto você puder, gente. Não é você querer já colocar essa conta para render um salário mínimo para vocês. Não é dessa maneira, gente. É devagar mesmo. É de pouco a pouco, né? Você tem que saber que não você já achar que você vai melhorar de vida, que você já vai estar num patamar de, né, investidor e tal, não. Você tem que começar de pouco a pouco, no modo formiguinha. E falando pra vocês aqui, pra fechar esse vídeo, né, que é o que? Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, por favor, deixe o like aqui, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas, porque aqui a gente cresce do zero e a gente cresce de verdade, tá? Porque quem me acompanha aqui desde o início lembra como é que era, né? Como que foi a minha jornada. E graças a Deus, vamos dizer que eu melhorei, né? Muito, muito, muito mesmo. E eu quero que vocês também cresçam, tá? Eu quero que vocês digam aqui nesse vídeo se você vai parar de cometer esses erros e quais são esses erros que você comete, tá? Compartilhe com outras pessoas também que possa estar ajudando essas pessoas, tá certo? E que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muitíssimo obrigado, tá bom? E peço a você que coloque aqui no comentário, vou começar do zero. Se você ainda não começou, se você comete esses erros, comece do zero hoje. Nem que você abra uma caixinha e coloque R$1, R$5, o tanto que você tiver. Coloque um nome na sua meta, tá? Dê um nome pro seu propósito, para que ele possa se realizar. Mas esse propósito não vai realizar só com palavras, tem que ser em prática também. Você vai ter que rebolar para esse propósito progredir. E é isso, grande beijo, forte abraço. Eu espero vocês lá nos próximos vídeos. Tchau!